Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo muito importante que nós devemos nos atentar e, quem sabe, nos questionar, porque o Espírito Santo ele quer nos moldar, mas só é possível se nós cooperar com Ele. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós devemos ser cooperadores de Deus, porque Deus quer fazer a obra e na vida de todos, sendo que nem todos estão cooperando, nem todos estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu quero falar com vocês a respeito disso, porque a gente, ser humano, né? Nós observamos assim, pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, há 5, 10 anos, 20 anos, quem sabe. E às vezes a gente nos pega raciocinando, nem falando com ninguém, mas às vezes a gente fala com a gente mesmo a determinada de cerca de uma pessoa. Acerca de uma pessoa. A gente para e analisa, poxa, aquela pessoa ali tem tanto tempo na igreja, vocês vão entender onde eu quero chegar. Aquela pessoa ali tem tanto tempo na igreja, mas quando você procura Jesus nela, você procura uma mudança, uma transformação, você não acha. E isso, meus irmãos, para quem verdadeiramente é uma pessoa de Deus, quer as pessoas prosperando, crescendo em Deus, as pessoas que são assim, com a essência de querer o bem, a gente fica um pouco chateada. A gente fica um pouco assim frustrada, porque a gente se pergunta, onde essa pessoa não está cooperando com Deus? Onde essa pessoa não está dizendo sim para Deus? Então eu penso assim, meus irmãos, se a gente, que é ser humano, fica triste, fica decepcionada, fica frustrada, imagine Deus quando olha para essas pessoas e fala, poderia estar lá na frente, poderia estar reluzindo a minha luz brilhantemente, mas não está. Então, se a gente que olha, a gente fica meio triste, imagine Deus. É isso que eu quero aqui trazer, essa conscientização, porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele quer moldar, ele tem pressa de nos moldar, ele tem pressa de nos aperfeiçoar segundo a sua imagem e semelhança, de tal maneira que possamos ganhar almas calados. Me faz lembrar, agora nesse momento, a história de uma moça que ela estava vindo para a igreja, vindo da igreja para a sua casa. E a vizinha parou ela e falou assim, o que você tem? Ela falou, o quê? Pegou ela de surpresa, né? O que você tem? Eu vejo algo no seu rosto que brilha, uma luz. Você tem algo diferente. O que você tem? Aí a moça já evangelizou ela, já passou o endereço da igreja. Então você vê que o Espírito Santo, ele tem prazer nessas coisas, que ele nos usa até mesmo caladas, mas quando nós estamos cooperando com ele. Então, assim, ele tem pressa de nos moldar, ele tem pressa de fazer a obra, sabe por quê? Porque ele sabe que o tempo está se esgotando. Jesus está às portas, pessoal. E quanto mais nós nos entregamos nas mãos de Deus, mais rápido a transformação e a vontade dele se cumpre em nossas vidas. Sabe aquela pessoa que de fato passou pela transformação? Que as pessoas chegam a falar, mas anda diferente, fala diferente, tá com um jeito diferente. As pessoas acompanham a transformação que o Espírito Santo vai fazendo na vida daquela pessoa. E de fato as pessoas falam, essa pessoa realmente está mudando, está se aperfeiçoando em Deus. Mas e aquelas pessoas que não mudam, entrando, saindo, não mudam? Por quê? O que será que está acontecendo? O problema está em Deus? Não.
Porque se fosse a raiz Deus, uns não mudariam, outros mudariam, não, seria todos. Mas por que alguns mudam e outros não mudam? Eu encontrei a resposta na Bíblia, pessoal. Eu encontrei a resposta na Bíblia porque na palavra de Deus tem a resposta para todas as coisas. As pessoas são chamadas das trevas do mundo para a maravilhosa luz. E não podem aceitar ficar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, vestir a roupa do mesmo jeito, ter os mesmos pensamentos do mesmo jeito que era no mundo. A pessoa tem que o quê? Nascer de novo, a pessoa tem que ser uma nova criatura e parecer com o seu pai, ser a imagem e semelhança do seu pai. Mas quando não acontece isso, onde está o problema? Quando não acontece isso, por que não aconteceu a transformação naquela pessoa que diz que se entregou? Sabe por quê? Eu achei na palavra de Deus que diz assim, olha, pessoal, a palavra de Deus fala assim, ó. Eu vou colocar aqui na descrição o livro, o capítulo e o versículo para vocês acompanharem. A palavra de Deus fala assim, ó. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Certa vez eu escutei de um pastor que dizia assim na pregação: as pessoas fazem tudo ao contrário. As pessoas se sujeitam ao diabo, resistem a Deus, e por isso o diabo não foge da presença delas. Aí vocês entendem por que não vem a transformação, não vem a mudança? Você olha, a pessoa está com o mesmo semblante, você olha, a pessoa está com o mesmo olhar, você conversa com a pessoa está com o mesmo pensamento, o mesmo falar, o mesmo temperamento, as mesmas ideias, os mesmos focos. Por quê? Porque ela ainda não se sujeitou a Deus. Quando que a pessoa muda e se transforma de dentro para fora? Não é só mudar de fora. Fora é fácil, pessoal. A mudança que Deus quer fazer começa dentro. E quando essa mudança começa, quando a gente se sujeita à palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, você que quer ser uma pessoa transformada, você fala assim, eu estou na igreja e não estou mudando, não consigo a mudança. Por quê? Porque você não tem se sujeitado à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando. Coloca uma calça mais larga. Coloca uma blusa mais folgada. Anda mais virtuosa. Se pareça mais uma mulher de Deus amável. Deixa as gírias, deixa o passado. Comece a pensar do meu jeito. Comece a querer o que eu quero. Comece a sentir o que eu sinto. O Espírito Santo fala para os homens que gostam de usar brinco, larga esse brinco. Ande com uma blusa mais fechada. E aí, quando a pessoa se sujeita à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a ver que ela está ouvindo, e não somente ouvindo, mas ela está se esforçando para mudar, e o Espírito Santo começa a abençoar. Aí é quando vem a transformação de até os parentes, os vizinhos, os incrédulos observar. Não, nessa pessoa tem algo diferente. Está acontecendo algo diferente. Mas por que as pessoas vão para a igreja e não mudam? Ah, mas eu estou no grupo, eu estou há tantos anos, eu já passei pela transformação. Mas se as pessoas não estão vendo Jesus em você, é porque não houve transformação nenhuma. Porque é nítido aos olhos de todo mundo.
Eu me lembro, pessoal, de um rapaz que pouco tempo de igreja, pouquíssimo tempo, o pastor até falou com ele, né? Glorificou a Deus quando ele chegou, porque o pastor olhou para ele e falou assim: olha como ele está mudando. Quando a mudança de Deus começa a acontecer, as pessoas começam a ver. Não é você que começa a achar que está acontecendo. Porque achar, tem muita gente achando. Mas as pessoas começam a reconhecer que algo diferente existe em você. Então esse rapaz estava chegando e o pastor olhou para ele e comentou com o outro: olha como ele está mudando. Quanto mais rápido você ouve a voz do Espírito Santo, se sujeita à voz do Espírito Santo e resiste ao diabo, porque o diabo não vai querer sair, o diabo vai querer permanecer. Vai falar: para que isso? Para que tirar isso? Para que sacrificar isso? Para que renunciar a isso? O diabo vai resistir, mas se você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, resistir, ele fugirá de vós. Então o pastor falou: olha como ele está mudando, já tirou o brinco, olha que bacana. As pessoas ficam felizes de ver a mudança, imagine Deus, pessoal. Então, perseverar em dar lugar para o Espírito Santo é a missão de todo cristão, de toda pessoa que quer a salvação. Mas as pessoas fazem o contrário. Elas perseveram em dar lugar para o diabo e por isso Deus não aparece na vida delas. Mas o sábio, a sábia, vai perseverar em dar lugar para o Espírito Santo. Vai perseverar em dar ouvidos para o Espírito Santo. E vai ficar mais parecida com o Espírito Santo. E mais as pessoas vão fazer o quê? Vão ver. Quando a palavra nos orienta em sujeitar-vos a Deus e a resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem se sujeita ao Espírito Santo ouve a sua voz e tem progresso. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo vai ouvir e obedecer, tem progresso. Tem progresso. Não é participar de uma coisa ali na igreja, fazer ali não. Tem progresso de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque quem muda de fora para dentro, uma hora, a gente sabe que não mudou nada. Porque mudanças forçadas não permanecem. Mas se você pedir a Deus ajuda, a mudança de Deus vai permanecer na sua vida. Tá bom, pessoal? Isso é diariamente, porque diariamente a gente está se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, ele fugindo de nós, porque a gente está se submetendo a Deus. Isso é diariamente. Então, que essa mudança de Deus, essa perseverança em dar lugar para o Espírito Santo, venha ser diariamente em nossas vidas, renunciando, sacrificando para estar perto dele e parecendo com ele. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.